Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou impactado com esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui ele tem viralizado praticamente todo o Brasil. As pessoas estão comentando muito, elas estão impressionadas de ver a atitude desse rapaz aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse rapaz ele estava tocando violão em uma live e ele estava cantando louvor, ele estava evangelizando as pessoas e de repente chega alguém atrás dele, por trás dele. E eu vou dar minha opinião sincera, claro, baseado na Bíblia. E eu vou contar também algo que aconteceu e vou te explicar como nós devemos agir com certo tipo de pessoa. Muitas das vezes, sabe qual é o nosso problema? É que a gente ficou religioso demais. E a gente... depois eu conto para vocês. Eu vou dar minha opinião daqui a pouco. Eu quero que você preste bastante atenção, inclusive, irmão. Eu quero que você compartilhe esse vídeo depois, eu vou te explicar por quê. Ou seja, todo cristão precisa assistir para entender o que esse rapaz fez e como nós devemos agir. Isso, afinal de contas, nós não estamos isolados, nós não estamos fora desse mundo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, que um dia acreditaria nele, ou seja, Jesus orou por mim, Jesus orou por você que creu nele, Jesus orou lá em João, capítulo 17, ele falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Ou seja, Jesus, em momento algum, quer que nós fiquemos isolados, não é isso? Seja lá na católica, evangélica, ele não quer que a gente fique isolado. E ele falou ao Pai, eu não quero que o Senhor tire os teus filhos do mundo, mas que os livre do mal. Eu vou colocar para vocês esse vídeo aqui e depois vou dar minha opinião sincera. Né? Eu quero que você muito ouça isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Vou mandar mais uma bem conhecida, você só quer cantar música difícil. Essa aqui, ó. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas Olha isso as aí. feridas. me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. porque faz um milagre em mim. Como Zaqueu, vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus, o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu preciso de ti, Senhor. beijo. Vai com Deus, obrigado, hein? Deus abençoe. Vou mandar mais uma bem conhecida, você só quer cantar música difícil. Essa aqui, ó. Preste atenção. Entra na minha casa, Entra na minha vida. Irmãos, eu tive que parar aqui, eu só quero que você preste atenção em uma coisa. Na expressão, na fisionomia dessa abençoada. Na expressão. Preste atenção. Preste atenção quando ela escuta o porque o louvor. Senhor é meu bem maior. Porque faz um milagre em mim. Como Zaqueu, vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus, o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu preciso de ti, Senhor. beijo. Vai com Deus, obrigado, hein? Porque o Senhor é meu bem maior. Porque faz um milagre em mim. Como Zaqueu, vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus, o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu preciso
obrigado, hein? Porque Olha o isso, Senhor presta é atenção meu nisso aí. bem maior. O quê? Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu preciso de ti, Senhor. Isso. Vai com Deus, obrigado, hein? Porque o Senhor é meu bem maior. O quê? Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu Olha, calma, eu vou dar daqui a pouco dar minha opinião sobre isso. isso. Espera só um pouquinho. Vai com Deus, obrigado, hein? Porque o Senhor é meu bem maior. O quê? Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. Irmãos, vamos lá, vamos lá. Esse vídeo, ele mexe muito com a nossa mente, não é isso? Até mesmo porque nós já tivemos alguma experiência de conviver com pessoas que as pessoas não querem estar por perto. E eu comecei a meditar sobre esse vídeo. Primeiro, eu vou te explicar uma coisa aqui. O que eu percebi nesse vídeo aqui, eu percebi um respeito, não é isso? Muito grande. Tanto da parte dele, como da parte dela, não é isso? Essa garota de programa que está aí com ele. Você percebe isso aí, não é isso? Quando ela chega aí, que os dois estão louvando, a gente percebe isso. Primeiro porque, quando ela chegou até ele, é lógico que naquela hora ali, ele estava na rua, ele sabia que qualquer pessoa podia chegar ali para abordar ele. Inclusive, eu quero mandar um abraço para esse meu irmão, João Igor. Deus abençoe tua vida. O seu trabalho é muito bacana. Inclusive, eu já assisti alguns vídeos dele no TikTok, né? E ele abraçando o cara. O cara começou a chorar. Resumindo isso aqui, na hora que ela chegou, ele poderia ter falado para ela, né, dizer ela, né, olha, eu não canto, eu não costumo cantar música do mundo, né, isso, eu não posso tocar essa música aí, eu não posso fazer isso. Ele poderia ter dito isso, mas, e ao mesmo tempo, quando ele começou a cantar louvores, ela respeitou, você vê que ela respeita, e ela começou a entrar na onda, e inclusive eu vi que, né, sabe os louvores, fez as escolhas bacanas, até essa música do Regis Danese, que é bastante conhecida, mas eu vi que ela conhecia uma música. Então, irmão, vocês perceberam na reação dela, na hora que ele começou a louvar? Vocês perceberam isso? A gente viu que o olhar mudou. Ou seja, é um olhar nisso, é um olhar triste. É um olhar que fica nítido o tamanho do vazio daquela pessoa. Aí eu te falo uma coisa, guarda isso aqui. As pessoas, às vezes, vêm na igreja, vêm até nós, e muitas das vezes o mundo já castigou demais ela. O diabo já pisoteou, o mundo já maltratou tanto essa pessoa, e as pessoas vêm até nós, às vezes querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir uma mensagem de conforto, de encorajamento, simplesmente que Deus a ama. E é lógico que Deus ele não vai aceitar a pessoa do jeito, né, só que ela continue. Deus vai mudar a vida da pessoa. Mas o amor de Deus é a essência do Evangelho.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito lá em João 3,16. Não é isso? Ou seja, o motivo de Deus ter enviado Jesus foi o amor. E quando Jesus estava aqui, sabe o que foi que ele falou para o discípulo? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Então, irmãos, eu poderia passar vários tempo aqui falando sobre isso. Ou seja, Jesus falou, eu não vim para os sãs. Por quê? Porque os sãs não precisam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim chamar pecadores para arrependimento. Mas, enfim, o amor é a base. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. E a encarnação desse amor foi Jesus Cristo. Vamos lá. Como que Jesus agia em relação à pessoa? Aliás, antes de eu contar isso, eu quero contar algo aqui. Você percebeu que esse homem, ele tocou música do mundo com ela. Talvez muitos vão dizer assim, né? Misericórdia, se escandalizar por isso. Irmão, uma certa feita, eu estava com alguns amigos em um churrasco, né? E tinha ali um pastor ali, e a gente conversando sobre música, né, sobre vários tipos de música, até a gente somos grandes amigos, né? E a gente vê assim, a gente conversava ali sobre tudo, vou dizer assim. Nisso, eu e ele tinha uma certa intimidade, e a gente conversando ali, né, isso, mas às vezes o que a gente percebe, mudando de assunto aqui, às vezes as igrejas é mais um tribunal. Mas, veja só, escuta, entenda o que eu estou querendo dizer. Ou seja, e de repente, esse amigo meu, pastor, falou sobre uma música, mas era uma música que não era gospel. Nisso, e a gente lembramos dessa música que há muito tempo, nisso, há muito tempo mesmo, nós ouvíamos quando nós não era evangélico. Mas quando ele cantou, aí eu cantei também. Por quê? Porque eu lembrei. É isso? E daí você sabe que existem pessoas que fica constrangido quando escuta algo desse. Não é isso? Existem pessoas que se escandalizam. Mas, tipo assim, nós não temos esse costume de estar ouvindo, de estar cantando. Mas foi algo que nós lembramos. Porque, na realidade, eu gosto de ouvir louvor. Não é isso? Eu gosto. Né? Mas, inclusive, eu conheci a música que ele falou. Mas a gente percebeu que algumas pessoas que estavam ao redor se escandalizou com aquilo ali. Mas só que aquilo ali é uma porta de entrada para que o quê? Para que a gente pudesse pregar o evangelho. Para a gente poder mostrar que o evangelho é amor. Não é isso? Veja só. Quando esse jovem aqui, ele canta essa música aqui, não é isso? Na verdade, essa moça sabia que ele era cristão, né? Ela sabia que, ou seja, mas o que é que ela veio fazer? Ela veio criar uma conexão, não é isso? Então, quando ela chega, ela cria uma conexão com ele. Escuta isso aqui. Eu não estou dizendo aqui que você vai você vai praticar o pecado para querer agradar todo mundo. Não. Eu não estou falando isso. Isso, por sinal, é o que muitas igrejas estão errando. Não é isso? Ou seja, existem muitas igrejas trazendo coisas do mundo para dentro da igreja para tentar agradar a todos. Ou seja, usando aquele versículo de Paulo, dizendo assim, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, mas não podemos descartar que Paulo ele fazia isso com o propósito de evangelizar. E muitos acabaram só trazendo o lado do mundo e não souberam aproveitar para pregar esse evangelho. Então, ele fez isso para criar uma conexão em vez de uma barreira. E eu me lembro que Jesus também, certa feita, Jesus ele foi se encontrar com uma mulher num poço lá em Samaria. O interessante é que, presta atenção nisso aqui, Jesus falou assim para o discípulo, eu preciso ir até a Judéia, mas antes eu preciso passar por Samaria. Só que, se a gente observar, a gente percebe que Samaria não estava no rumo, não estava na direção. Sabe quando você pesquisa aquilo ali, não é isso? A gente vê que
se for olhar, não tinha conexão. Samaria não estava no caminho. Isso mostra, sabe o quê? Jesus foi lá só por causa de uma mulher. Porque ele falou, é necessário que eu vá para Samaria. Quando ele chegou lá no poço, irmão, Jesus, ele já sabia que era aquela mulher. E ele sabe que ele falou com ela, olha, tem como você me arrumar um pouco de água? Jesus estava na beirada do poço de Jacó, e ele falou, eu quero um pouco de água. Escuta isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Sabe o que é que Jesus estava querendo fazer? Criar uma conexão com aquela mulher. Sabe o que era aquela mulher? Aquela mulher já tinha tido 5 maridos e agora estava morando com um homem que não era seu marido. Ou seja, uma mulher totalmente desprezada, uma mulher humilhada, sem valor algum para a sociedade. Mas Jesus, ele quis aquela. É impressionante como Deus ele vai em busca da ovelha perdida. Ele vai em busca da ovelha negra da família. Pode observar isso. Jesus ele pega os mais complicados, irmão. Jesus começou lá em casa, começou por mim. Por que você acha? Eu era torto, irmão. Eu era pecador, vivia na banda voou. Nisso, nem eu acreditava que tinha valor. Mas Jesus, ele gosta de fazer, sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, ele disse assim, ó, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolhe as insignificantes, as desprezíveis, para que ninguém ache que é bom, para que todos que conheçam que Deus é poderoso para transformar, Deus é poderoso para mudar vidas. E então, Jesus ele pediu algo para aquela mulher. Eu lembro daquele outro exemplo, quando Jesus se deparou com Zaqueu. Irmão, todo mundo sabia que Zaqueu era corrupto. Por quê? Porque os cobradores de impostos na época de Roma, na maioria dele era corrupto, irmão. Eles extorquiam as pessoas. Irmãos, de repente, Zaqueu subiu na árvore. Sabe o que Jesus falou? Zaqueu, desce depressa, porque eu quero jantar na tua casa. Irmão, para que Jesus foi falar aquilo? A Bíblia conta que as pessoas que estavam ouvindo se escandalizaram. Como é que pode Jesus, o Filho de Deus, que disse ser, as pessoas pensaram assim, como é que ele pode, esse homem tão santo, jantar na casa de um pecador? Imagine só, Jesus, ele quebra protocolo. Jesus, ele quebra barreira nos corações e quebra principalmente a religiosidade. Nós temos que ter cuidado com isso. Guarde isso que eu estou te falando. Não quer dizer que nós vamos aceitar o pecado das pessoas, mas nós temos que ser estrategistas. Jesus falou, vão e façam discípulos. Olha, nem todo mundo vai aceitar de prontidão. Nem todo mundo vai ter uma vidinha certinha. Inclusive, todos nós somos pecadores. Depois que você entende que você é pecadora, você é pecador, se não fosse a graça de Deus, estaríamos no inferno, e que Jesus morreu e foi doída aquela crucificação. Ele suou sangue, e colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi chicoteado, maltratado, vilipendiado, ele foi furado, ou seja, pelos nossos pecados. Quando você entende isso, nós passamos a ter compaixão em relação às outras pessoas. Então, uma coisa que eu sempre peço a Deus, Deus me dê o olhar de Cristo em relação às pessoas. Irmãos, Jesus, ele jantou na casa de Zaqueu. Sabe o que aconteceu? Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele viu a maneira como Jesus tratou ele. Aquilo constrangeu ele de uma forma tão grande que ele falou, Jesus, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei. Eu não quero mais essa vida. Jesus falou assim, ó, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque aquilo que estava perdido foi achado. Amém? Então, a melhor pregação, sabe qual é a melhor pregação? É o respeito. Aceitar as diferenças. Uma coisa que eu aprendi, escuta isso aqui, uma coisa que eu aprendi a não ter raiva do pecado dos outros. Eu entendi uma coisa, Jesus, ele já deu jeito no pecado. Jesus já pagou o preço do pecado. E agora, qualquer um que quiser o perdão, Jesus purifica, Jesus perdoa, não importa o quanto a pessoa foi ruim. Teve uma vez que eu falei assim, Jesus, ele perdoou um dos piores criminosos, que foi aquele da cruz. E aquele homem, ele foi o primeiro a entrar, ele inaugurou o céu. Então, se teve jeito para ele, se teve jeito para ele, então tem gente, irmão. Se ele que estava lá na cruz, estava ali, vamos dizer assim, prestes a ir para o inferno, Jesus é misericordioso, irmão.
nós temos que entender que se não for a graça de Deus, olha, nós não se salvamos, não. Sabe o que é que nós merecemos, irmão? É o inferno. Mas, por misericórdia, nos concedeu essa graça. Ei, um pecado que nós tivemos, escuta isso aqui, um pecado só que nós tivemos no nosso coração. Se algum momento você mentiu, uma mentirinha, se algum momento você cobiçou aquilo que não é seu, qualquer coisa, um pecado só já te condena. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus é consumidor. Deus é santo, 100% santo, e nele não tem maldade, não tem injustiça, não tem nada. Ou seja, um segundo, um milésimo de segundo que você estiver diante de um Deus tão santo assim, você é consumido na hora. E é por isso que Jesus, que não teve pecado, ele morreu em nosso lugar. Sabe por quê? Porque agora ele é o nosso advogado. Quando nós estivermos diante de Deus, que isso é uma coisa que não tem como negar, uma hora você vai estar sozinho. Você e Deus, Deus e você. Aí não vai ter parente, não, você pode ter vindo da família cristã, família de pastores, de mulheres de oração. Nessa hora, é só você e Deus. Ou seja, eu e você vamos comparecer diante de você. Sabe o que vai acontecer? Se você não tiver um advogado ali para te defender. Escuta isso aqui, ó. Infelizmente, você vai para o inferno. É o que a Bíblia relata. Jesus falou que o choro não acaba nunca, vai ser só o ranger de dente, o fogo não se consome, o verme não morre. É terrível o inferno, porque o inferno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para Satanás e para os seus demônios. É que a Bíblia diz, irmão, mas aquele que rejeita um presente tão maravilhoso, que é a graça de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, irmão, essa pessoa está fechando a única porta de salvação para ela. Então, se você entregar a sua vida para Jesus hoje, sabe o que vai acontecer? Você já vai ter a vida eterna agora, hoje mesmo. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que foi que ele falou na sua palavra? Aquele que crê em mim passou da morte para a vida e não entrará mais em condenação, mas tem a vida eterna. Ou seja, ele não vai ter, ele já tem. Ou seja, a barreira que existe entre você e Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, naquele momento já não tem mais barreira. E aí sabe o que acontece? O reino de Deus, ele passa a fazer parte da tua vida. E o Espírito Santo vem morar no teu coração. E aí, se Deus quiser falar com você, ele levanta alguém, né? Ele usa alguém, Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma pessoa aí, ou seja, aquilo que te separava de Deus, agora não separa mais. Glória a Deus. E eu quero orar por você daqui a pouco a respeito disso. É hoje. Não é à toa que você chegou hoje aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui mexeu comigo. E mexeu muito. E sabe por quê? Deixa eu te falar disso aqui. A gente que somos cristãos, a gente somos evangélicos, a gente que cremos em Jesus, inclusive o católico também, né? Que me segue aí também. Olha, eu não julgo. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. No céu não tem placa de igreja. Não vai ter assim. Aqui é o cantinho dos presbiterianos. Aqui é o cantinho do assembleano. Não vai ter nada disso, não. No céu, ou seja, na presença, na eternidade com Jesus, só vai ter aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, não vai ter essa barreira. E eu sei que muitos católicos, ele não tem mais essa idolatria de imagem. Ele não fica idolatrando santo mais. Por quê? Já entenderam que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, irmão. Não precisa mais de um santo, não precisa mais. Por quê? Porque os homens, São Paulo, São Pedro, esses homens foram tremendamente usados por Deus, foram chamados por Deus, mas eles mesmos reconheciam que Jesus era o único mediador, ou seja, inclusive até Maria, irmão, quando estava ali na festa da Galileia, na Caná da Galileia, Jesus, quando transforma a água em vinho, foi o que Maria falou. Ele disse para todos, olha, façam tudo o que ele mandou, que ele mandar, ou seja, pessoas de Deus. Maria foi uma mulher de Deus, foi uma mulher bem-aventurada, uma escolhida para gerar, né, Jesus. Lógico que foi através do Espírito Santo, mas Deus usou ela, usou a vida dela, mas ela morreu, ela passou, ou seja, como qualquer outro ser humano, homem e mulher do passado, homem de Deus, pessoa de Deus, mas morreu, e o túmulo dele está lá, mas Jesus, ele ressuscitou, ou seja, ele foi o único que ressuscitou, e a partir dele, a Bíblia diz que todos nós poderemos ressuscitar. Amém? Todos nós que cremos nele ressuscitaremos também junto com ele. Se nós sofremos com Cristo aqui, com ele colheremos muitas bênçãos, muitos galardões e a glória ainda vai ser maior. E aí eu quero te falar
Só isso para encerrar. Muitas das vezes nós queremos usar as palavras para usar as pessoas. Inclusive, Jesus falou, né? Vai, prega o evangelho, esteja pronto para receber o motivo da sua esperança. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Mas muitas das vezes nós vamos ganhar sem palavra. Você acredita nisso? Ou seja, esse rapaz, quando ele agiu com essa moça aí, ele, na verdade, ele estava conquistando o coração dela. Você viu? Deus tocou, Deus mexeu. Aquilo ali, talvez ela foi fazer ali o programa, eu não sei o motivo pelo qual ela está naquela vida. Não cabe a gente, não precisa, não compete a nós. Mas eu sei de uma coisa, ele é um alvo do amor de Deus. Na verdade, é ele, né? Sabe o que aconteceu ali? Ele ganhou o coração. E a gente precisa tirar essa barreira, primeiro. A gente tem que ter a sabedoria. Por isso eu pedi para você assistir até o final, para você não comentar antes de ouvir, né, isso que eu estou te falando aqui. E eu vou te dar um exemplo aqui. O apóstolo Pedro, ele falou lá em 1 Pedro, capítulo 3, ele disse assim, ó, mulheres, ele falou, mulheres, vocês que têm marido, que não servem ao Senhor, que nem creem em Deus, vocês vão ganhar os seus maridos sem palavras, através do seu bom procedimento. Está lá, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, versículo 1 e 2. Ele falou, vocês vão conquistar os seus esposos sem palavra, só através de um comportamento amoroso e respeitoso. Entendeu isso aqui? Então, isso aqui é um princípio que não serve só para as mulheres, homens também vão ganhar suas esposas, você vai ganhar os seus parentes, muitas vezes você precisa falar. Por quê? Porque as pessoas já sabem da nossa posição. As pessoas já sabem que se nós temos dado um bom testemunho, o nosso próprio testemunho já incomoda, a luz já incomoda as trevas. Então elas querem ver na nossa atitude, na nossa ação. Então, eu me lembro, queridos, que um dia desse, eu vi um testemunho muito forte que, havia um rapaz da igreja que ele sempre levava o filho para a igreja. Levava agora, só que forçava ir para a igreja. Mas o que acontece? Em vez de alguém estar chamando, buscando aquela pessoa, trazendo para Deus, aquela pessoa se afasta. Ou seja, e a gente percebe que existe muita gente que está forçando os filhos para a igreja, não é isso? E os filhos têm aquilo como uma obrigação. Mas, na verdade, não pode ser assim, não é isso? Nós temos que educar, não é isso? De que maneira? De que maneira? Através do amor, através, não é isso? Do amor de Deus. E a gente temos que entender que tudo há um tempo diante de Deus. Tudo há um tempo diante de Deus. Nós temos que perceber que nós temos que parar de querer cumprir regra. Não é isso? Que regra? Em pregar, em discipular. Ei, nós temos que nos preocupar com os sentimentos das pessoas, com o coração das pessoas. Nós temos que pedir a Deus pela nossa casa, pedir a Deus pela nossa família. Nós temos que fazer coisas. Veja só, o que esse moço fez, ele tocou a música do mundo. Queridos, você acha que Deus está ligando com isso? Deus está preocupado com aquela alma que chegou ali. Quantas dores, mas aquele olhar, tem tanto significado profundo. E às vezes nós nos preocupamos com pouca coisa. E Jesus mesmo falou, olha, vocês ficam colhendo um mosquitinho, mas vocês estão engolindo um camelo. A gente muitas das vezes fica tão preso a tantas coisas e aceita coisas terríveis. Então, vou terminar aqui, vou finalizar aqui, mas se você chegou até aqui, eu creio que você está se identificando isso aqui, não é isso? Desde já, eu quero te pedir que se inscreva aqui comigo, não é isso? Para toda vez que houver uma oportunidade de chegar um vídeo aqui, você poder fazer. Também curte, porque quando você curte também, você está mandando uma mensagem positiva para o YouTube, né, isso, dizendo que esse vídeo aqui é bom, que esse vídeo aqui te faz bem. Né, isso quer desde já te agradecer por isso. Né, isso. E eu quero que você repense mais. E lembre-se que evangelho é amor. Né, isso. Evangelho a Bíblia diz que quando Jesus ele via as pessoas, a Bíblia diz que ele se movia-se
de íntima compaixão. Ou seja, Jesus, ele sentia a dor do outro. Jesus, ele sentia. Uma certa vez, Jesus ele estava pregando e já chegando a ser tarde. Diz a Bíblia que Jesus, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Senhor, já é tarde e despede o povo para que eles vão e consigam alguma coisa para comer. E na verdade, Jesus olhou para a casa e disse assim: dê vocês mesmo de comida a ele, testando o povo. Não é isso? E eles questionam assim, que o dinheiro que se eles arrumassem para mais de 200 denários, não tinha como comprar comida para todo mundo. Mas sabe o que Jesus falou? O que é que tem aí? E tem ali 5 pães e 2 peixinhos. Diz a Bíblia, queridos, que Jesus mandou sentar em número de 50. E a Bíblia diz que levantou e deu graça. E Jesus alimentou todo mundo. Sabe o que é isso? É amor. Não é isso? Jesus, ele tem amor. Jesus, ele tinha sabedoria para conquistar o povo. Jesus tinha sabedoria para ganhar o povo. Pedro andava perto de Jesus, irmão. Pedro andava perto de Jesus. E a gente sabe o quanto Pedro era arrogante, o quanto Pedro era duro, aquele coração de Pedro. Mas Jesus tinha sabedoria. Jesus ganhou ele, sabe como foi? No amor. Em nenhum momento Jesus chegou julgando. Em nenhum momento Jesus chegou criticando ele. Não é isso? Mas só que Deus, não é isso? Sempre tem estratégia para ganhar o pecador. Mas eu quero hoje orar pela tua vida. É isso? Eu quero te dizer que nós precisamos de um advogado. E o único advogado que pode defender a nossa causa é Jesus Cristo. Porque ele pagou o preço. Então, quando nós estivermos diante de Deus, ele vai falar, Jesus vai falar, eu paguei o preço por ele. Eu paguei o preço por ela. Porque eu já paguei o preço. É isso? Ele vai mostrar a marca dos pregos, dos cravos. E aí vamos entrar. Porque Deus, ele olha já para nós. Quando nós temos Jesus, ele não vê pecado. Ele vê o sacrifício que o Filho dele fez por nós. Então, ele enviou o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. E é isso que vai fazer a diferença. É esse o passaporte para a eternidade. É você ter o sangue do Cordeiro sobre você. Ou seja, o sangue de Jesus sobre você. Tá bom? Vamos orar. Fecha teus olhos aí. Eu quero orar pela tua vida. Mas eu quero que você abra também teu coração. E no final, compartilha. Né? Sai compartilhando com mais uma pessoa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou diante da tua presença e quero te agradecer, ó Deus, por esta presença que está aqui, ó Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor quebra barreira, quebra protocolo, quebra preconceito. Quantas das vezes nós somos religiosos demais, assim como aquela parábola do bom samaritano, ó Deus, o levita, o sacerdote, eles não pararam para ajudar aquele homem que estava caído na estrada, ó Deus, porque provavelmente eles estavam atrasados para o escudo. Talvez eles tivessem as pessoas através de nós. Porque a tua palavra diz, Senhor, que nós somos embaixador do céu, como se o próprio Senhor estivesse clamando através de nós. Reconcilie-se, Deus. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por que estão desviadas, afastadas, mas que foram tocadas por aquele testemunho, Deus. Deus, eu te peço, salva, Deus, os perdidos. Deus, escreve nosso nome no livro da vida, Deus. Essa pessoa agora, Deus, está arrependida dos seus pecados. E ela está confessando com a sua boca que Jesus é o Salvador, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro em concordância com ela agora. E você que está me ouvindo agora, faça essa oração junto comigo agora. Faça em voz alta, pode orar baixo, mas ore de todo o coração. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração nesse momento, ó Deus. E eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, Deus. E escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, ó Deus. E agora eu creio em Ti, Deus. E eu peço, Deus, que eu também possa ser salvo, ressuscitado junto contigo. Eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias da minha vida. Me ajude, me fortaleça e me ajude a encontrar, Deus, uma igreja que pregue realmente a palavra. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você realmente se arrependeu dos seus pecados e entender que só Jesus pode salvar,
eu convido vocês a estarem comigo aqui todos os dias. Todo dia que eu tenho trazido aqui, né, isso, palavra, reflexão, né, isso. Então, eu peço que você desde já se inscreve aí, não deixa de procurar uma igreja, Deus vai direcionar você. E sempre alguém consulte ao Senhor, porque não vai ser feito mais a sua vontade, mas vai ser feito a vontade de Deus, tá bom? Não deixe que nada te tire desse caminho, mas que você possa estar com Jesus todos os dias da sua vida. Deus abençoe. Não se esqueça, compartilhe agora, clique no botão compartilhar, envie para o máximo de pessoas possível. Um grande abraço.